palavra-chave que tu falou, governabilidade. Isso foi usado no FHC, governabilidade. Lula usou essa palavra, governabilidade. Dilma usou, Temer usou, governabilidade. Daí tudo tem que fazer em nome da tal da governabilidade. Governabilidade, leia-se tudo. Leia-se mensalão, leia-se petrolão, né? Eu sou daqueles que vão fazer obstrução para parar até que o parlamento ouça a voz do povo das ruas e tome algumas medidas, como essa questão dos abusos que tem acontecido nos últimos anos, não é de agora. Esses abusos vêm acontecendo há muito tempo já, né? De um poder interpelando outros poderes, entrando dentro das casas das pessoas. Nós vimos aquela questão dos empresários lá em Santa Catarina que foram buscados às 6 da manhã. Mas uma conversa de WhatsApp. Pô, se numa conversa de WhatsApp, que é uma conversa de botequim, que eu falei, eu vou apoiar fulano ou beltrano. Aí o cara foi buscado lá numa busca, lá o empresário que nunca tinha pisou numa delegacia. O deputado... Aquilo ali não é abuso? Isso é abuso. O deputado... É abuso que tem que ser combatido por quem? Pelo parlamento do Brasil. E não tá sendo combatido. E eu te parabenizo, inclusive, por dizer que não vai negociar. Porque negociar com um governo que tem claramente uma agenda de retrocesso é corroborar essa agenda de retrocesso. É favorecer para que ela aconteça. Então, como um deputado eleito pela oposição, o senhor deve ter essa postura. Mas mais flagrante, o que a gente viu, é a postura, por exemplo, na questão do PL da censura do Partido Republicanos. Que é um partido eleito com o voto da direita, eleito com o discurso conservador, que tem no seu estatuto ali, ele diz, no seu estatuto, representar o conservadorismo, mas no PL da censura cogitou votar a favor do PL. E daí só recuou com a pressão popular nas redes sociais. Então, se é pra ser oposição de fachada, rasga o estatuto e joga fora. E senta logo no colo do Lula, porque é isso. Do governador de São Paulo, né? Do governador Tarcísio. O governador de São Paulo que está esperando o resultado do TSE sobre a elegibilidade de Jair Bolsonaro para se lançar, talvez, como candidato à presidência. O PL 2630, chamado de PL da censura, PL da fake news, ele não foi proposto no governo Lula. Ele é do governo de Jair Bolsonaro. Inclusive, a questão da não é da iniciativa, não é da iniciativa do Poder Executivo. Só um segundo. Mas ele não é. Mas isso é bom a gente deixar claro. Não partiu do Bolsonaro. A campanha não foi do Bolsonaro. Não, esse projeto... Pelo contrário. O Bolsonaro em várias entrevistas... Ele é da iniciativa de um parlamentar. Não, mas isso aqui eu vou falar porque em várias vezes. Você limitaria redes sociais? Você censuraria? Ele falou não. Isso o Bolsonaro ninguém pode falar dele. Ele é da extrema-direita. Sim. E aqui, mas isso ele nunca ele limitar redes sociais não é ser de extrema-direita, é ser lógico e sensato. Ele nunca foi a favor da censura. Não existe direito absoluto no país. Em qualquer país, no direito, não existe direito absoluto. Redes sociais, plataformas digitais precisam seguir o rigor da lei. Como você, como eu, como deputado, como... Já seguem. Já tem uma lei. Não prestam Se você comete um crime na rede social, você já é preso. Exato. Uma coisa é você... racista, se eu sou homofóbico, se eu cometo um crime na rede social, eu já sou preso. Já tem uma lei. A questão do ponto é como você vai pressionar e já há possibilidade jurídica para você responder criminal e civilmente. Tudo que querem fazer agora é censura prévia. Censura prévia acabou em 88. Na Polícia Federal existia um cargo chamado censor federal, que era um cargo como agente, como delegado, como escrivão. Era um cargo que só servia para censurar previamente redes sociais não existiam, mas redações jornalísticas, peças teatrais, cinemas, etc. Então, previamente ia lá o censor e estabelecia, eu quero ver o que vai passar. Isso aqui eu autorizo, isso aqui eu não autorizo. É isso que eles querem fazer. Exato. Criar uma agência para previamente o Estado dizer o que pode passar. Não é uma agência, tá errado. É uma auditoria externa. Se você não é isso. O ponto principal que eu só existe isso na China. Mas a questão... Calma aí, Lucas. Censura prévia só na China e em Cuba. O ponto 2630, o projeto de lei 2630, que eu acredito que como nós, cidadãos e membros do Legislativo, precisamos respeitar a questão da ementa, transparência, responsabilidade, é o seguinte, eu vou dar só um pequeno exemplo e eu tenho certeza que vai na direção do que você ia falar. No caso das eleições de 2022, hoje nós temos, e temos aqui um especialista em eleições, pode nos ajudar a entender melhor a questão, hoje nós temos uma disputa eleitoral. A legislação eleitoral brasileira é uma legislação avançada, é uma legislação muito boa do ponto de vista político. É o seguinte, as redes sociais, como elas cobravam de cada candidato? Tempo, dinheiro, post, engajamento, etc. Você precisa dar uma competitividade igualitária aos candidatos. E as redes sociais não prestavam contas disso. Por exemplo, é um rápido exemplo. Já a rádio e TV tem que prestar contas, sim. E há vários instrumentos.
Então, as redes sociais, eu fecho aqui, sobre responsabilidade e transparência como as redes sociais emplacavam o engajamento de cada candidato. Valor das publicações, tempo de publicações. Então, o PL 2630, chamado por muitos de PL da censura, como aqui no caso, eu discordo respeitosamente e eu acredito que, como não há direito absoluto nesse país e em qualquer outro que preze pelo Estado Democrático de Direito, precisamos de limites. Ninguém aqui vai dizer que a liberdade vai ser censurada, mas você não pode tudo no Estado Democrático de Direito. Mas pra mim você pode. Se você não está cometendo um crime, você pode tudo. Exato. É a minha liberdade. Mas isso já tem, é o que eu tô te falando. Se eu sou racista, se eu sou homofóbico, se eu cometo qualquer crime nas redes sociais, eu sou preso. Óbvio que eu sou preso. Exato. Então essa PL da censura não é para combater crimes nas redes sociais. Essa PL da censura é para limitar, sim, o que as pessoas podem ou não falar. E isso é um absurdo, porque eles jogam para a plataforma a responsabilidade. Você tem a responsabilidade do que vão postar. Isso é um vexame. A plataforma não tem responsabilidade nenhuma. Eles jogam para a plataforma porque eles sabem que assim eles estão jogando para o governo. Porque a plataforma vai temer e vai tomar as decisões. Asmar, mas sabe um ponto que é importante? Ela disse... Eu pergunto, qual é o outro país, mundo afora, democrático, civilizado, tem uma legislação similar a essa? Não, e ela... A discussão que ela colocou aqui é uma discussão sobre forma, sobre a rede social prestar ou não satisfação ao poder público e à sociedade. Mas o problema é, o PL da censura, que é o PL 2630, que está sendo discutido, não discute forma. Ele discute principalmente, essencialmente, conteúdo. Aquilo que pode ou não ser dito. No começo, inclusive, depois tentaram modificar o texto para disfarçar, mas no começo, inclusive, prevendo uma comissão de pessoas que julgariam o que é certo ou errado. Aí eu te pergunto, você estabeleceu uma comissão de pessoas que julgam o que é certo ou o que é errado, é democracia ou é ditadura? A Constituição já ia vetar isso. No Brasil ou você encontra na Venezuela? A Constituição ia vetar isso. É ditadura. Pluralismo político. Nós somos um país de pluralismo político. Mas a Constituição está sendo levada em conta no Brasil? Com certeza. Está sendo rasgada todos os dias. Dia após dia, a Constituição está sendo rasgada. Pessoas presas sem audiência de custódia, pra mim, é rasgar a Constituição. E daí, quando vão justificar, falam que é uma medida excepcional. Medida excepcional é estado de exceção. Isso é democrático onde? Não é democrático, me desculpe. A Constituição está sendo desrespeitada dia após dia no Brasil e não é de hoje. Faz muito tempo. Os poderes, um passando por cima dos outros, principalmente da parte do judiciário. Defender o PL da censura sob o pretexto de que você vai combater crimes. Hoje, se você comete o crime de injúria, calúnia, difamação, você entra na justiça, processa a pessoa é responsabilizada. O conteúdo é tirado do ar, nós vimos isso já acontecer várias vezes. Agora, você querer previamente determinar o que é certo e o que é errado? Quem vigia o vigilante? Quem vai dizer o que é certo e o que é errado? Um burocrata lá em Brasília? Eu não confio nele pra dizer o que é certo e o que é errado. Eu acho que as pessoas têm que ser livres pra expressar a própria opinião, até porque a liberdade de expressão precede a própria democracia. Sem liberdade de expressão não tem como ter democracia, porque a liberdade de expressão é necessária pra que eu possa convencer pessoas das minhas ideias. Pra que eu possa aqui na Jovem Pan dizer o que eu penso e ver se pessoas concordam comigo e vão me apoiar. Agora, se eu não posso nem mesmo dizer o que eu penso, como que vai ter democracia? E Bárbara, se ele disser alguma coisa que ofende alguém, que cometa algum crime, ele será processado por isso. Isso já acontece no Brasil amplamente. Processado, ele tem o direito processado de fazer civil e criminalmente. E a página dele vai sair. Como saiu nas eleições, caiu a página de várias pessoas da direita. Coincidentemente, é só da direita que acontece. Parece que a nossa democracia sem processo. Sem nada. Ela é capenguinha. Ela só pende pro lado. Da direita já caiu. Gente, foi processado recentemente. Agora o Ministério Público calou um humorista. Não tô entrando aqui no mérito se é bom ou ruim a piada, se você gosta ou não. Mas o cara tem que se apresentar ao Ministério Público, não pode sair do estado de São Paulo, não pode fazer piada sobre determinados temas. E é bom esse ponto, porque vale dizer que não é só lá em cima, né? É o judiciário no geral. O caso do Léo Lins... claro aqui no Morning Show, dando crédito pro Morning Show, que se ele fosse preso, ele tinha lá uma lista de piadas que envolvem preconceitos dos mais diversos de vários comediantes. Ele falou que os comediantes rezem pra não ser preso. Ou se ele cai, todo mundo cai. É isso. É que prescreveu, senão os trapalhões estariam perdidos, hein? E a galera fica falando, mas o Chaves e tal. Nenhum humor é mais politicamente incorreto do que o Chaves. Você vê piada com tudo. Você vê nos humores mais antigos, o humor até muito mais ácido, explícito e pesado. O problema é que na justiça em geral, não é só lá em cima, mas também no baixo clero ali da justiça, você tá criando uma cultura do juiz fazer o que quer. E não respeitar a forma, não respeitar o procedimento. Aí vem o juiz de São Paulo e limita o humorista de sair da cidade. Ele não pode sair por mais de 10 dias da cidade, porque ele fez piada, gente.
piada, não é feita pra ser levada a sério. E o humorista tem que ter... O humorista é assim, é a última instância da liberdade de expressão. Se estão perseguindo humoristas, gente, a sua liberdade, em hipótese alguma, tá garantida. Pavanato. Hoje prendem o Léo Lins porque você não gosta dele. Amanhã estão prendendo você. Amanhã estão prendendo alguém que Mas você vale gosta. falar também, Lucas, que nenhum dos comediantes falou nada até que chegasse aos comediantes. Porque a PL da censura já estava, nossa, de forma descarada, tentando emplacar a PL da censura, nenhum comediante apareceu. E vários fizeram L, né? Eu não vi apoiaram o Lula, falando que o Bolsonaro... comediante falar contra a PL da censura. Depois que a pimentinha veio nos olhos deles, aí eles começaram. Exato. Vários Também eu acho humoristas... hipocrisia. Vários humoristas criticaram o Bolsonaro, dizendo que votar no Lula era defender a democracia, e agora estão tendo que se defender da censura. Estão tendo que se defender de abusos antidemocráticos. Então você vê, né? Fizeram L e agora estão surpresos com a postura do Lula. Um cara que sempre foi amigo de ditadores. Um cara que sempre andou do lado do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, sempre andou do lado do Maduro. O Maduro comemorou a eleição do Lula. Por que ele comemorou? Será que é porque eles têm princípios distintos ou porque têm a mesma forma de pensar política? É porque são iguais. Então não me surpreende o que o Lula faz. Deixa eu só fazer bobo. Deixa eu só acrescentar. Quem mais comemorou? Os ditadores comemoraram a eleição do Lula. E também no dia da eleição, quando deu o resultado, as casas prisionais todas saltaram foguete, fizeram a festa. Ou seja, a bandidagem, a vagabundagem, bandido que está lá preso por ter matado, por ter assaltado, por ter estuprado, largaram foguetes. Então, quando nós temos num cenário como esse, olha, pobre nação brasileira na mão dessa gente que está lá, sinceramente, eu não vejo como nós chegar até final de 2026 com essa bandalha comandando o Palácio Planalto. E aí, mais uma crítica aqui, ó. Muitos analistas, jornalistas, enfim, ficam calados quando vem um discurso do Lula, que daí não é piada, discurso oficial, dizendo: quer bater na mulher? Pode bater, desde que não seja dentro da sua casa. Imagine Bolsonaro falando isso. Agora ele esteve lá no Japão, em Hiroshima, né? Aí os Estados Unidos veio e largou uma bomba, sem pedir pra ninguém. Quer dizer, se tivesse pedido, podia ter soltado a bomba. Então, nas mãos desse sujeito desqualificado, despreparado, que não tem compromisso com nada a não ser com o ironizou, dele. inclusive. É que nós estamos chamar aqui. Pode vir com o tripé mesmo, vem com o tripé mesmo. Porque eu quero falar uma coisa também sobre essa mídia que você está falando e sobre os comediantes também. Porque vale a gente deixar claro para as pessoas que foram essas pessoas que colocaram esse governo no poder. É muito claro. Quem ressuscitou a imagem do Lula foi a mídia, foi a grande imprensa que precisava tirar o Bolsonaro do poder. Não se falava em Lula. Lula estava preso. 3 instâncias, ele foi condenado. Não se falava. E essa imprensa, eu concordo muito com você, Sanderson. Você não vê. Quando o Bolsonaro falava uma besteira, meu Deus do céu, caía o mundo. Caiu o mundo, é grosseiro, é um brucutu. Olha o tanto de besteira que o Lula já falou. O Lula já ironizou o mercado, o Lula já ironizou a Polícia Federal, o Lula já ironizou planos para matar autoridades públicas, o Lula já acabou com a relação Brasil-Estados Unidos, o Lula já acabou com a relação Brasil e União Europeia. É uma vergonha atrás da outra. E nada acontece. Nada. Eu não vejo a indignação da mídia. Só que também esses comediantes, a maioria fez o Lzinho, a maioria atacou o Bolsonaro. Então é o que eu falo. É muita hipocrisia também agora querer falar: nossa, estamos contra, nós também criticamos. Tá bom. Criticou depois de ter colocado esse governo no poder. E vale a gente lembrar que esse governo que está hoje no Brasil, o governo teve vários escândalos de corrupção. Quantos ministros do Lula foram presos? Diretores de Petrobras presos. Ou seja, para você apoiar isso, você sabe que pode estar vindo coisa errada, Bissoli. Você sabe, você não está apoiando uma santidade. Você não está botando, nossa, uma pessoa que nunca teve escândalo nenhum. Você está botando um governo que você sabe que provavelmente vai trazer muita coisa errada. Aquilo que nós colocamos, há muito tempo a gente vem falando, ano passado não era a disputa da esquerda contra a da direita. Não era desculpa do conservadorismo contra um governo esquerdista que tem proximidade com a Rússia de Lenin, Marx e toda aquela política comunista que nós conhecemos. Não, era a disputa de um sujeito. Não tinha o polimento para falar com a imprensa, mas um homem de princípios, Jair Bolsonaro, contra alguém que nunca prestigiou a ética. Lula não é de agora. Ele era presidente do Sindicato dos Trabalhadores lá no estado de São Paulo, aqui em São Paulo, quando... Isso é notório.
quando ele negociava com a polícia para liberar ou não liberar greves. Isso não é de agora, isso é de 40 anos. E daí não encontram nada, precisam procurar cartão de vacina. Olha o grave esquema de corrupção do Bolsonaro. Eu vi uma entrevista de um dos fundadores do PT. Não é só isso. Eu vi uma entrevista então, de um dos fundadores do PT, Hélio Bicudo, promotor aqui de São Paulo, já falecido, um dos fundadores do PT, quando ele deixou, isso foi em 2018, deixou muito claro, ali, eu conheci o Lula lá há 40 anos atrás, né? E quando em 2004 surgiu o tal do mensalão, o Hélio Bicudo, então, foi deputado federal, tô fora do PT, porque o PT não é mais um partido político que se transformou numa entidade voltada a praticar o mal e corromper empresários e corromper agentes políticos, públicos, enfim, aí deu no que deu. Agora, em cima disso, ô Sanderson, até uma pergunta. Com esse currículo todo deletério do Lula, do PT, não era a disputa da esquerda e da direita. Era a disputa de alguém que tem compromisso com o mal, com alguém que tinha compromisso com o bem. Ah, mas vamos sentar, não sei o quê. Qual é a experiência nova e positiva que o PT poderia trazer, que nós já não vimos nos últimos 25 anos? Olha, na minha opinião profissional, a questão eleitoral, a disputa eleitoral, ela não se tratava só do bem contra o mal. Isso muita gente falava, bem contra o mal. Se trata de dois projetos bem diferentes de poder. Um projeto que visava a questão redistributiva, a questão social. A gente tem 85% da população brasileira, classe CD, classe A e B, só 15%. Dados de antes da pandemia. Fundação Getúlio Vargas, 2018. Então, a agenda que se dá, a proposta, a coalizão que foi feita para a eleição do Lula, e aí muita gente que apoiou o Bolsonaro em 2018 vai apoiar a eleição do Lula em 2022. Muita gente que votou no Bolsonaro vota no Lula. Essa é a conta que se faz. Essas pessoas estão apostando num projeto ou do Lula, ou essas pessoas não estão apostando mais no projeto do Bolsonaro. São dois projetos diferentes. Mas aí eu vou discordar de você de que a agenda do Lula é social e de que a do Bolsonaro é outro tipo de agenda. Ninguém fez mais pela causa social e pelos mais pobres do que o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro propôs o maior auxílio do Brasil, do mundo. Pacote de a maior quantidade de títulos de propriedade já distribuídos foi no governo Bolsonaro. Sim, transposição do Rio São Francisco, que agora o povo não tem mais água lá, mas no governo Bolsonaro tinha. Então, foram diversas políticas voltadas para a esfera social, voltadas para os mais pobres. O desemprego foi a menor taxa de desemprego. Não existe programa social mais importante do que o emprego. E o governo Bolsonaro trouxe emprego. Agora, no governo Lula, nós temos um aumento do desemprego. O Bolsonaro foi responsável pelos desmatamentos. No governo Lula, nós temos recorde de desmatamento. Cadê a imprensa fazendo alarde? Cadê todo mundo que no governo Bolsonaro ele não podia dar um pio, não podia pisar fora da linha, que todo mundo destruía ele na imprensa, destruía ele nas redes sociais, mas quando se trata do Lula, ficam calados, acovardados, passam pano. E a pandemia, que no meio do governo tivemos uma pandemia, mas eu quero só discordar com você num único ponto aqui, eu acho importante. Não, na verdade, alguns, mas esse é o único. Na eleição, foi uma disputa de narrativas do bem contra o mal, sim. Tanto que o Lula não tinha programa de governo. Nós não debatemos. Sabia falar do Bolsonaro? Era só por isso que foi importante toda a mídia mainstream, toda essa galera, uma boa parte dos artistas brasileiros que se colocaram, foram tão necessários para reforçar uma narrativa de que o Bolsonaro era o mauzão, de que o Bolsonaro era fascista, era não sei o queísta, tudo aquilo ista. Porque se não fosse essa narrativa colada, não tinha discussão de programa. Um programa amplo, social, que eu concordo com o Pavanato, o Bolsonaro tinha sim, mas que o Lula se coloca, vende isso melhor para o público de menor renda, não houve essa discussão. Qual foi o debate que vocês viram aqui com essa discussão ampla, discutir plano de governo, ponto a ponto, que você fez, o que eu fiz? Não houve. Muito menos uma agenda reformista. Isso, não houve nada disso. Houve uma narrativa do bem contra o mal muito vendida pela esquerda. E que colocando o Bolsonaro contra o mal, contra o fascista, e aí vindo toda aquela galera em torno, principalmente artistas, humoristas e um monte de gente, corroborando essa narrativa. O Lula você vê que ele ganhou numa portada. Ele dizia que ele ia unir novamente o Brasil. Ele divide cada vez mais, e não sou eu que estou dizendo, o maior palanque eleitoral do Lula, que a gente sabe qual é a emissora, não preciso falar nome, que aqui na Jovem Pan eles preferem que eu não fale. Meu canal eu falo. Agora, o maior palanque eleitoral, a gente viu um dos principais comentaristas políticos desse palanque eleitoral do Lula, dessa emissora, dizer que tá decepcionado porque o Lula virou um palanqueiro, que tá dividindo ainda mais o Brasil, quando ele disse que ele iria unir o Brasil, que ele tá atacando todo mundo, inclusive Estados Unidos e União Europeia, e que até os ministros do Lula
estão decepcionados. Que tem ministros, não sou eu que estou dizendo, é um dos principais palanques eleitorais do Lula. Eu costumo falar isso para os meus alunos, não tenham políticos de estimação, não tenham políticos de estimação. Como cientista, eu acho a eleição de Jair Bolsonaro excepcional, um caso brilhante. Ele foi eleito sem tempo de TV, sem verbas e também sem um apoio nos estados. Assim, é um caso brilhante para ser estudado. Eu não estou aqui para defender o atual governo, defender um político de estimação. Eu estou aqui para fazer uma análise do ponto de vista da ciência política e também para dizer o seguinte: nas eleições de 2022, eu concordo totalmente. A disputa de narrativa preencheu um espaço que deveria ser de projetos. A disputa de narrativa do bem contra o mal, ela cansou, porque o país precisa de projetos, de leis. Por isso que o governo atual, que vai colocar a mão na CPMI, porque isso é a tarefa de todo o governo. Talvez seja um pouco de inocência de algumas pessoas, mas o governo quer fazer a parte dele. Ele não quer, muitas vezes, fazer o que você quer. Ele quer sempre buscar as suas principais vantagens, seja de direita, seja de esquerda. Então, o governo atual vai tentar colocar a mão na CPI, no sentido de liderar os trabalhos, já que a CPI saiu do papel, CPMI, perdão. E, nesse sentido, quer uma CPMI curta para poder colocar, e aqui eu finalizo o ponto, a mudança de projeto político. Por exemplo, esse governo foi eleito com a bandeira ambiental. Agora tá vacilando desse ponto de vista. É uma falácia, foi uma mentira. É mentira. Como se o Bolsonaro fosse responsável por todo o desmatamento. Então é o seguinte, narrativa. Tá piorando. E aí você... Ô Asmar, sabe uma coisa que eu vi muito interessante sobre o tema que está sendo tratado? Logo depois da eleição, vi um humorista famoso, que eu não vou dar esse palanque aqui pra ele citar o nome dele, mas eu vi ele na Avenida Paulista comemorando e falando: olha, gente, como o dia tá mais bonito. Olha, agora nós somos felizes de novo. E agora ele tá contra. Eu vi lá ele postando contra a censura do Léo Lins. Engole o choro e faz o L, cara. Não, mas depois ele pediu desculpa. É esse? É o que pediu desculpa? Não é o que pediu desculpa, não. É outro. Opinião? Foram vários humoristas, não foi um ou outro humorista. Foram vários. Você falou, não pode mudar de opinião. Tudo bem, mas muita gente que votou no Bolsonaro ficou triste. Calma aí, mas a mim, esses humoristas não vão enganar. Porque ele não mudou de opinião. Ele tá se sentindo ali obrigado porque vai mexer com o dinheiro dele. Vai mudar o bolso dele. É por isso que ele tá tenso. Ele não tá tenso porque ele tá comprando uma briga, porque ele tá decepcionado, não. Ele votou no Lula porque interessava mais a classe dele, porque a gente sabe que a classe artística tem muita mordomia com o governo de esquerda, e isso eu digo, tem mesmo. Não sou eu que tô falando, a Cláudia Raia ganhou 5 milhões aí pra fazer musical. Então, a classe artística tem sim privilégios quando a esquerda está no poder, e ele falou para ter os privilégios. Aí depois vem dar de imparcial, eu acho hipocrisia. Tanto que a prova que é dinheiro, que o Fábio Porchat recuou exatamente por conta da pressão do público dele. Ou seja, quando ele viu que ele podia ficar sem dinheiro, ele arregou. Então, se a preocupação dele fosse legítima e por parte de princípios, ele teria se mantido firme em sua convicção, defendendo a liberdade de expressão. Além, porque vale você olhar um pouquinho mais atrás na história do próprio Fábio, do grupo que ele representa na comédia, que eles fizeram várias paródias com Jesus Cristo, com a fé de outras pessoas. E aí, então, não vale pra ele? Outro engodo falacioso. Por que ele não tirou os vídeos do ar, já que ele acha, então, que... Por que esses vídeos não foram tirados do ar? Não, ele pode até tirar, tá? Porque, vamos ser sinceros, eu também tenho um canal de YouTube. Já ganhou muito dinheiro com esse... Já foi. Mas seria pelo menos coerente. Ele poderia ter, ele já teve. Ele pode tirar, mas a incoerência já tá lá. Ele mesmo falou, eu não faço humor deteriorando outros. Na retratação dele, ele fez vários vídeos, tem lá, retratando a fé. É o humor que não ofende, é o humor que não causa dor. Mas você fazer piada com Jesus Cristo é o quê? Não ofender? Você tá ofendendo a maior parcela da sociedade brasileira. E ninguém pediu pra tirar o seu show do ar, ninguém quis passar projeto de lei pra tirar o seu show do ar. Mas agora, quando é o outro lado, você vê a galerinha do Porta dos Fundos querendo calar a boca. O Léo Lins, ele tem que ficar quieto, ele não pode fazer piada. Por quê? Porque ele é de direita. Porque a questão não é o que é dito, mas é quem diz. Pavanato. Se você é de esquerda, você pode dizer tudo. Perfeito. Outra questão, confirmando esse estelionato eleitoral, esse engodo, essa mentira que foi um programa que eu acho que nem existia, um programa eleitoral que era uma falácia, era uma ficção. A questão do enfrentamento da criminalidade no Brasil. E eu, hoje, estou presidindo a Comissão de Segurança Pública da Câmara. Estamos ali debruçados em cima de uma série de projetos que achamos importantes para a sociedade brasileira. E vimos agora uma queda brutal no número de apreensões de drogas no Brasil.
quinto mês do governo Lula já. Não é, não, quinto mês. A PRF, que estava sempre nas rodovias, combatendo o tráfico de drogas, não está mais fazendo aparência. Aonde é que está indo esses caminhões e caminhões de maconha e cocaína? Estão indo para onde? E por que mudou a forma de fazer política? Porque agora não se combate. Deram um comando político e ideológico para que a Polícia Rodoviária Federal não bata em traficantes, porque tem que ter oportunidade, etc. Mudou o norte. Mudou o norte. Por isso é importante. Nós estamos trabalhando lá na Câmara para ter uma lei orgânica rígida, bem realizada, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Penal Federal, para que nenhum eleito chegue e desmonte, como estão desmontando a Polícia Rodoviária Federal, que não está mais agindo. E em paralelo, você vê uma agenda avançando de legalização das drogas. Eu, como parlamentar, vou cobrar do diretor-geral da PRF, quero relatórios. Quero os relatórios desde 1º de janeiro das apreensões de drogas que não se... Ou a imprensa, então, não está divulgando. Porque na época do governo Bolsonaro, era toda semana toneladas e toneladas de maconha e cocaína que iam para dentro das casas e para dentro das cabeças da juventude brasileira, né? Que é uma das maiores chagas do mundo, o tráfico de drogas e o consumo de droga, né? Enquanto a esquerda defende, e nós chamamos lá na Comissão de Segurança Pública, o ministro de Direitos Humanos, eles, eu particularmente, como cidadão, sou favorável à liberação do consumo de maconha. Imagine, o ministro de Estado vem dizer que é favorável à liberação do consumo de maconha, quando nós temos como exemplo o Uruguai, aqui do lado, ele é meu vizinho do Rio Grande do Sul, lá o Uruguai, que liberou a maconha com seu Mujica, parceiro do Lula, e com a liberação do uso da maconha, aumentou exponencialmente o número de homicídios, porque está comprovado que 60% dos homicídios têm relação com o tráfico, seja por tomada de contas, acerto de contas ou disputa por ponto de tráfico. O deputado, inclusive... E a esquerda é favorável. Em paralelo, a esquerda é favorável à liberação do uso de drogas. Eu estou denunciando aqui. Nós, que somos pais, que somos responsáveis, jamais podemos admitir a liberação do uso de maconha no Brasil, porque viraríamos uma desgraça, um país de zumbis. Ô, deputado, eu não creio ser coincidência, em paralelo, você vê na justiça, avançando a ideia de se legalizar o consumo de drogas. Mas não é legalizar o tráfico, é legalizar o consumo. Como você permite o consumo, mas não permite o meio para que a pessoa tenha acesso? Ou seja, você está fortalecendo o tráfico de drogas, você está assumidamente Não existe tráfico sem consumo. Exatamente, você está favorecendo. O México que está sendo... O México tem eleição ano que vem. A doutora analista de política, o México tem o presidente não pode ser reeleito, são 6 anos de mandato, hoje está na mão do Obrador, da esquerda, parceiro do Lula. O México, das 50 cidades mais violentas do mundo, tem 17 cidades, produto do tráfico. O tráfico tomou conta do México. É um estado paralelo. Estado paralelo. Tomou conta do México. Porque a esquerda achou, não adianta combater, a guerra contra o tráfico é uma guerra perdida, um discurso falacioso, mentiroso, que usa uma premissa equivocada e a partir daí jogam essa mensagem e muitos da imprensa compram. É uma guerra perdida, então vamos liberar o consumo de droga. Não! Temos que liberar o homicídio também? Liberar o homicídio. É uma guerra perdida, continuam matando? E aí dessas 50 cidades mais violentas do mundo, 17 são no México, do esquerdista Obrador. Ano que vem eles têm eleição lá, diz que vão expurgar o cara, como querem expurgar também a esquerda lá na Argentina. Mas das 50 cidades mais violentas, 10 são brasileiras. 10 são brasileiras. Dessas 10, 9 estão aonde? No Nordeste. Onde a esquerda venceu com larga margem. Então, em cima desses números, nós lá na Comissão de Segurança Pública estamos trabalhando para mudar essa realidade. Mas a esquerda não quer. Bem, nós vamos apresentar um relatório, vamos divulgar a imprensa e vamos chamar a população brasileira, inclusive, para fazer uma discussão sobre a diminuição da maioridade penal, que desde 1940 aqui, com o Código Penal brasileiro, é de 16 anos, mas que o jovem com 16 anos, com 18 anos, lá há 80 anos atrás, não tinha a mesma capacidade de cognição que tem hoje. Acho que já é chegado o momento de nós... Parado no Senado, né? Não, está arquivado. Tá arquivado. Essa proposta foi apresentada e aprovada em 2015 na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, como passaram 2 legislaturas, foi arquivada. Nós queremos restabelecer, tem que ser PEC, restabelecer uma proposta de emenda à Constituição para que de 18 baixe para 16 anos a responsabilização criminal, como na maioria dos países do mundo afora, um jovem de 16 anos já pode responder criminalmente
E o Brasil ainda está naquele discurso, não, é um tabu que não pode ser discutido agora, vamos jogar para o ano que vem. A esquerda não quer discutir isso aí. A esquerda quer discutir liberação de drogas e nós queremos discutir diminuição da maioridade penal e aperto a traficantes e aos usuários também, porque sem uso não tem tráfico. Mas se